Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um globo de neve. Mas antes uma palavra. Aqui em Isaías capítulo 12, versículo 2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Aqui nós temos o risco, que você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Estou fazendo esse desenho no pano, onde eu fiz a aula 483, que é esse barrado. E eu quero até aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó, um em vermelho, porque eu sempre faço vermelho, né? Dessa vez resolvi fazer azul, achei que ficou muito bonito, mas o vermelho também fica muito bonito. Então, vamos lá, vocês podem fazer o barrado e já em seguida o desenho. Nós vamos começar pela base do globo de neve. E eu vou usar o preto e o branco. Eu fiz aqui 3 espaços. Eu vou começar colocando uma pincelada de branco no centro. Estou usando um pincel número 6. E colocando uma tinta assim, ó, generosa. Já vou colocar nos 3 espaços. Não é preciso chegar até o final, porque ali eu quero que fique bem escuro. Limpando o pincel, tirei toda a tinta dele. E agora eu já vou entrar com o preto. Bem no meio, aqui onde ficou aquele espaço. Não coloque muita tinta, porque a gente vai espalhar ela um pouquinho, ó, para baixo e para cima. Aqui também. Para baixo, vai limpando seu pincel e para cima. Agora, a linha de baixo, que tem que ficar bem certinha, porque é o acabamento. Então, vamos dar uma caprichada. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou esfumaçar para cima do branco. Agora, eu vou preencher esse cantinho aqui já com o preto. Aqui em volta da bolinha, já vou fazer aqui também, ó, aproveitando. Tem um fundo ali, eu já vou deixar preenchido de preto. Pronto, deixei tortinho, mas depois a gente arruma com o vermelho. Eu vou esfumaçando esse preto, ó, pra cima do branco, puxando pra direita. Vou fazer bem na linha aqui, ó, embaixo. Um pouquinho do preto também. E aqui do ladinho, eu vou deixar reto. Poderia até fazer umas ondinhas, mas não vou fazer. Vou deixar reto e vou puxar esse preto para dentro também. Agora o meu pincel tá sujo de preto. Eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer essa linha aqui, ó. Vai ficar um cinza. Deixar mais escurinho aqui. Acho que eu vou fazer a ondinha aqui sim. Só que eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número 2, menorzinho, aparadinho. Eu risquei isso aqui direto no pano. Então, no teu risco vai certo, tá? Todo lugar que tiver o fundinho, você vai sair um pouquinho pra fora, fazendo gordinho. Como no teu risco vai certo, então você já tá fazendo isso. Aqui onde tem a linha escura fica fundinho. Porque se tem essa valetinha aqui, a valetinha tem que aparecer aqui do lado no perfil também. Então, é isso aí. Agora, nós já vamos pintar o céu dentro da bola. Agora, eu vou colocar o diluente com o pincel número 14
em toda essa área aqui, ó, do céu. Por enquanto, só aqui. Você pode usar o clareador também, você pode... Só água, você não deve, tá? Eu vou pôr o diluente inteirinho, já te mostro. Olha, já passei o diluente aqui na parte de cima. Agora, eu vou usar o azul hortênsia. Vou colocar aqui no pratinho para tirar o excesso. E eu vou fazer um céu aqui com azul hortênsia. Ó, tô colocando aqui, ó, nessa parte, nessa área aqui, ó, do meio. Assim, eu acho que tá bom, tá vendo? Fiz quase uma bola aqui. Agora, eu vou entrar com um pouquinho do azul turquesa, que é o mesmo azul que eu fiz o barrado. Então, eu vou colocar aqui embaixo, entre os pinheirinhos. Podia até passar em cima desses pinheirinhos, porque vai aparecer o risco por causa do diluente. Eu vou subindo pelo lado. Aqui, ó, eu tô colocando... Aqui eu vou passar por cima da fumaça, tá? Ó, eu vou subindo, subindo, arredondado. Esse canto aqui eu vou deixar o azul bem puro, bem escuro. Agora, eu vou limpando o meu pincel. Eu vou trabalhando com ele assim, ó, redondinho. Porque eu quero que essa área aqui fique mais clara. Olha, já tá bem mais claro, tá vendo? Deixei menos tinta aqui. Agora, eu vou preencher esse restante aqui com azul turquesa. Esses dois pinheirinhos aqui do fundo, eu vou passar esse azul. Meu pincel não tá muito carregado de tinta, tá? Olha, passei em cima. Esse aqui também. Vou puxar esse azul pra cima dele. Pronto essa parte. Lavar meu pincel, que ficou bem sujo de tinta. Vou pegar o número 6 de novo. E agora o branco. E eu já vou deixar pronto esses pinheirinhos lá do fundo. Carreguei o pincel de tinta branca e eu vou começar bem ali na pontinha. E venho fazendo esse movimento, tá vendo? Vai e vem. Depois, eu só preencho uns pedacinhos no meio. E olha o pinheirinho. Sempre onde você começa, fica um pouquinho mais carregado de tinta. Então, depois, você pode voltar com um pouquinho mais e fazer a área de baixo um pouquinho mais preenchida. Ó, carrego o pincel. Esse aqui é um pouquinho menor. Começo ali, venho pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Viu que vai ficar um cone. É um pinheiro cuneiforme. Já faço esse último aqui maior também. Quanto mais crespinho para os lados ele ficar, mais gracioso vai ser o desenho. Agora, eu vou fazer aquele pinheiro que tá ali no fundo, atrás da casa. Só que ele não tá na mesma linha desses. Esses estão na linha do horizonte. Esse pinheiro aqui, a base dele já tá nessa linha aqui, ó, que é um pouquinho mais pra frente. Eu vou acrescentar um pouquinho ao azul cobalto, um pouquinho do verde pinheiro. E vou fazer uma base. Lavo o pincel e eu já coloco um pouquinho do branco em cima. Agora, não tanto quanto estes. Porque esse tá mais próximo, a gente consegue enxergar a cor. Estes estavam bem distantes, então a gente só vê a neve que tá em cima dele. Já mais próximo, a gente distingue as cores. Então, vai ficar assim, mais verdinho. Próximo passo. Colocar o diluente de novo com o pincel 14, toda essa área aqui de baixo.
Eu vou passar, inclusive, aqui, ó, na casa e nos pinheiros. Se você é um pouquinho mais demorada e gosta de fazer os detalhes muito devagarinho, então eu te aconselho a colocar só na área que é o branco, que é a neve. Deixa a casinha para colocar depois. Pronto, terminei de passar. Agora, eu tenho aqui umas sujeirinhas, mas eu vou acrescentar um pouquinho aqui, ó, de azul hortênsia. Eu vou colocar, tá vendo a linha, né? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho por trás. Um pouquinho aqui atrás das folhinhas. Aqui eu tenho outra linha. Essa área aqui, eu vou colocar um pouco do azul assim, ó. Vou pegar um pouquinho mais. Que já tá até um pouquinho seco. Cantinho aqui. Aqui embaixo do pinheiro, um pouquinho. E depois esse pedacinho vai por trás aqui, ó, pra cima. Nem cheguei na borda. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto. Muito pouquinho. Eu não tinha lavado meu pincel, então ele ainda tava com um pouquinho do azul. Esse preto eu vou usar para fazer um pouquinho de sombra em cima desse azul. Mas não é para cobrir ele, o azul inteiro. Vai ficar assim meio sujinho. Agora que eu já espalhei um pouquinho do preto, ficou tudo cinza, eu vou pegar o branco e vou fazer aqui, não vou fazer uma linha reta. Eu vou colocando a tinta e limpo o pincel para baixo. Aqui. Depois aqui esse pedacinho também. Agora eu tenho aqui, ó. Tudo isso é neve e tá na frente desses elementos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho da neve. Aí eu venho espalhando esse branco. Eu não vou fazer o acabamento aqui. Só faço depois que eu fizer aqueles elementos lá de trás. Você vem colocando o branco, fazendo um batidinho com esse pincel grande, mas não deixa assim, ó, crespo. Você, as bordas da tinta, você deve dar uma esfumada. Ó, vem trabalhando com ela, fazendo ela sumir. Só quando você tem uma linha divisória, aí você deixa aquela linha bem aparente. É o caso aqui e aqui. Agora, essas partes aqui, ó, você vai colocando a tinta e batendo o pincel em cima do ladinho. Porque aqui não é uma árvore, aqui é um chão. Você tem ali o fundo para o branco aparecer, que você não deve cobrir, né? O fundo todo. Fica aparecendo o azulzinho, fica aparecendo um pouquinho do cinza. Agora, nós vamos fazer aquela arvorezinha ali atrás, porque ela tá na sequência. E é da mesma cor desse pinheiro aqui. E em seguida, eu já coloco um pouquinho do branco. Vou lavar meu pincel, porque ele é muito pequenininho. Se eu trabalhar com o pincel sujo, o branco não vai ficar bem branquinho. Então, peguei branco de novo. Aqui com uma pincelada a gente já consegue deixar ele pronto. Aqui não chegue com muito branco, porque aqui é uma área que tá fazendo sombra ali, tá bem escurinho. Então vai ser isso aqui. Se em algum lugar você preencher muito, você volta ó, com um pouquinho do verde. Dá pra fazer isso. Agora é a vez da casinha. Ainda com esse pincel 6, eu vou passar nas paredes da casinha o azul hortênsia. Lembrando que eu passei diluente em toda essa área. Se você
passou só no chão e você fez o chão, agora você passa diluente aqui, antes de passar o azul hortênsia. Prontinho. Peguei meu pincelzinho 2, bem gasto, bem curtinho e bem durinho. Eu vou colocar na porta e nas janelas o amarelo limão. Vou deixar aceso isso aqui. E para esquentar um pouquinho esse amarelo, eu vou usar um nada de vermelho. Ó, peguei uma pontinha e limpei meu pincel ainda. E vou colocar aqui, ó, em cima do amarelo limão, de baixo para cima. É só uma isca. Vou aproveitar que ainda esse branco ainda tá úmido. Sujei o meu pincel de amarelo limão, pincel número 6. Aqui, ó, eu vou deixar um reflexo em cima da neve. Embaixo da porta, na direção da janela e aqui na direção daquela janela. E agora é hora de trabalhar a parede da casa. Uma pinceladinha de preto. E eu vou fazer aqui, ó, essa casinha aqui, esse puxadinho. Faço aqui a divisão da parede. Aqui embaixo do telhado, uma linha. Isso tudo em cima do azul hortênsia, em cima do diluente. Agora, eu vou fazer uns risquinhos. Aqui eu vou deixar clarinho, tá? Não coloco ali na borda. Mas eu vou deixar assim, ó, meio riscadinho. Aqui escurinho. Essa parte aqui, eu vou colocar o escurinho desse lado aqui, ó. Porque a luz tá batendo assim. Então, ela bate aqui, faz sombra ali. Ela vai bater aqui e fazer sombra aqui. Aqui também, atrás do pinheiro, vai ficar escurinho. Embaixo do telhado. Mas não chegue ali. Essa linha tem que ficar clarinha. E aqui, escurinho. Eu tenho aqui uma madeira. Eu vou deixar uma linha assim atravessada. Aqui, eu vou só descendo com um pouquinho do preto para fazer umas linhas. Aqui fica clarinho. Com esse pincel mesmo, eu vou fazer um contorno em volta da porta e das janelas. Se você tem dificuldade, faça com pincelzinho 0. Vai ser mais fácil e vai ficar bom também. Só não deixa aquela linha muito fininha. Porque aqui, olha como ele assim, um pouquinho mais, o traço um pouquinho mais grosseiro, ele fica mais real, mais natural. Eu vou fazer aqui, ó, na borda de baixo, na linha do chão, um pouquinho de escuro também. E esse escuro eu tô puxando pra cima, pra cima da parede. Isso! E agora o telhadinho branco. Com o próprio pincel 2, eu vou colocar o branco aqui. Quem gosta e tem tinta puff, pode colocar o puff aqui que vai ficar muito gracioso. Essas linhas aqui onde tem a neve, elas não são certinhas, lisinhas, elas ficam onduladinhas. Assim, elas fazem morrinho. Para separar o puxadinho do telhado dessa daqui, eu vou colocar um pouquinho do azul
Tem que tirar no prato porque é muito pouca. Um pouquinho do azul turquesa. Vou puxar aqui um pouquinho na borda. Já separou. Aqui eu vou colocar atrás do pinheiro. E vou puxar um pouquinho aqui, ó, na parte de cima. Ainda, só com uma pontinha de branco, eu vou colocar uma neve em cima da porta. Vou colocar aqui, ó, em cima da janelinha. E nessa madeira aqui. E agora em cima dessa janelinha. Um monte de neve ali. A chaminé, eu vou preencher com o azul. Hortênsia. Se eu tenho fumaça, eu não tenho neve aqui em cima do chaminé. Então, eu tenho fumaça. Eu vou colocar a fumaça e não vou pôr a neve ali em cima. Porque a fumaça significa que tem fogo. E se tem fogo, derreteu a neve. Pronto, tem gente nessa casa. Tem calor nessa casa. Bastante calor, porque tudo aberto, né? Janela, porta, tudo aberto. Aqui eu tenho o pinheiro que vai ser um pouquinho mais verde. Vou colocar o verde pinheiro. Já vou preenchendo assim, ó. Coloco a tinta e vou espalhando com o pincel número 6. Deixando o crespinho pro lado, mas preenchendo toda a área. Em seguida, já pego o branco. Começo lá da pontinha. E venho fazendo zigue-zague. Aqui não coloque muito branco, porque vai se confundir com o branco da casa. Pelo meio pode colocar mais. Não coloque na borda, deixa essa partezinha acinzentada aparecendo ali, que faz uma sombra, né? Fica bonito, fica legal. Lembrando que a luz tá batendo de cá, então essa área aqui pode ficar um pouquinho mais clara do que aquela ali. Já vou aproveitar e fazer aqui, ó, o acabamento nessa linha. O pincel tá sujinho de verde, não tem problema nenhum. E já quero colocar aqui também. Essa casa ninguém vai sair dali de dentro, porque a neve cobriu aqui toda a porta. Esse acabamento. Se nessa hora você cobriu o amarelinho, depois você volta com um pouquinho. E deixa essa linha escura, porque é por aqui que a pessoa vai sair ali, ó. Paisagem praticamente pronta. Eu vou pegar o meu pincel 0 e o branco. Eu vou colocar assim. Primeiro, aqui, bem no centro, eu vou colocar uma estrelinha. A estrelinha é um sinalzinho de mais. Tá vendo aqui, ó? E não volte a consertar. Outra coisa, deixa uns pontinhos também. Não tem que ser só a estrelinha. Sujei aqui. Ainda tá em tempo. Coloquei meu dedinho sujo ali. Apoia teu braço aqui, ó, pra não precisar encostar a mão. Se precisar encostar, encosta ali atrás e toma cuidado, tá? Porque isso é bem comum, a gente não tomar cuidado e borrar tudo ali. Depois você pode pôr pontinhos com glitter em cima das estrelinhas. Fica muito lindo. Ou então passar aquele glitter cristal. Aqui nessa área azul mais escuro, então vai aparecer muito mais as estrelinhas. Então você pode colocar bastante. Aqui depois nessa área a gente vai fazer aquela luz, aquele reflexo. Então eu nem vou chegar muito com estrelinhas ali.
Se você colocar uma estrelinha e ficar muito grande, como ficou essa minha aqui, ó, vem com um pincelzinho limpo e dá uma disfarçada nela. Mas o meu acho que chega. A paisagem tá pronta. Com o pincel número 6 e uma sujeirinha de preto. Mas assim, ó, pegue bem pouquinho. Você vai fazer uma sombra em cima do risco. Olha como eu vou fazendo, de pedacinho. Muito pouca tinta no pincel. O meu fundo ainda úmido facilita muito mais. Você reparou que quando eu tenho que fazer assim é mais difícil? Faz assim, ó. Pego tinta, aí pego o pincel bem na ponta do cabo. Aqui você não pode fazer assim, não. É assim, com o pincel pra fora. Você viu que é um trabalho de paciência. Você pode pôr aqui dentro um boneco de neve, um Papai Noel, uma outra paisagem. Agora eu vou te mostrar como que eu vou fazer essas bolinhas. Um pincelzinho número 2, eu gosto de usar o vermelho vivo. Eu preencho. Preenchi. Eu vou colocar um pouquinho de sombra com o verde pinheiro. Bem pouquinho. Essa tá por cima daquela. Então, aquela que tá por baixo vai ficar um pouquinho mais escura. Ó. Cresci um pouquinho ali para poder cobrir aquela pinceladinha que eu dei fora. Viu? Agora, com mais uma pinceladinha, eu vou pôr um pouquinho de sombra na parte de baixo dessa outra. Sombreada. Vou colocar um pouquinho de luz com o branco. Aqui, ó. Nessa área, que é onde ela tá mais alta. Aí eu vou lidando com o pincel para fora, não precisa nem misturar muito, pode deixar, mas não coloque exatamente no meio, coloque um pouquinho acima do meio. E vai girando o pincel e não deixa essa linha aqui, você tem que disfarçar. Ó, o meu ficou branco demais, então eu lavei meu pincel e volto tirando aqui o contorno do branco. Esse cabinho, você pode fazer uma misturinha de vermelho com verde. Você vai ter, se passar um e depois passar o outro em cima também dá certo. Para não precisar misturar lá no pratinho. Ó, passei o vermelho, tá? Agora eu pego o verde e passo em cima. Ele vai ficar um marrom, vai ficar um quase sépia. Dependendo da quantidade de verde que você coloca, fica mais escuro. Mais vermelho, fica mais claro, mais marrom. Então, já sabe, se não tem marrom, precisa, mistura verde com vermelho. Se não tem sépia, misture verde com vermelho. A proporção vai te dar a cor. E, para finalizar, aquele pontinho branco na área de cima. Agora, nós vamos fazer uma folha. Eu quero começar por essa aqui, que ela ficou mais embaixo, eu quero deixar ela mais escura. Eu vou usar o verde pinheiro aqui na base. Agora, eu vou colocar um pouquinho do amarelo limão aqui, ó, no centro. E vou puxar pra baixo. O verde pinheiro tá bem molhado, então esse amarelo limão, ele não vai ficar tão forte. Tô colocando aqui, ó, na parte de cima e puxando pra dentro. Essa aqui
Vou fazer da mesma forma. Fiz mais uma, igual. Esta aqui, ainda vou fazer da mesma forma. A base, só que eu vou colocar um pouquinho de luz para ficar um pouco mais clara. Ó, preenchido com verde pinheiro. Amarelo limão no centro, puxo para fora e aqui na ponta e puxo para dentro. Aí eu vou pegar uma pinceladinha de erva doce e vou colocar ainda aqui, ó, em cima do amarelo limão. Esta eu faço da mesma forma. Preenchido. Agora, eu venho com o amarelo limão, vou colocar aqui no centro e vou puxar para cima. Mais uma pincelada. Agora, eu vou fazer o contorno desse lado que tá por cima das outras. E vou puxar para dentro. E aqui, eu vou colocar um pouquinho do erva doce também. Em cima do amarelo limão. Umas pinceladas assim, ó. Pode deixar assim meio arranhado. Só não pode cruzar. Esta eu vou fazer da mesma forma. E agora eu vou terminar essas bolinhas e a gente espera secar para fazer o acabamento do trabalho. Olha, o meu trabalho está totalmente seco. Eu vou fazer o fundo usando um pouquinho do amarelo limão, que a gente já trabalhou ali nas janelinhas, um pouquinho do amarelo ocre e um pouquinho do sépia. Geralmente, eu faço fundo, eu tô dando uma sugestão. Você não precisa fazer exatamente assim. Quando eu faço, você tem uma base, você pode variar. Por exemplo, você não tem o amarelo limão, substitua por um amarelo mais próximo. Pode ser o amarelo bebê, pode ser o amarelo canário. Você não tem o ocre, pode substituir pelo siena, que é parecido. Você não tem o sépia, aí fica difícil, hein? Porque eu uso muito sépia. Você pode substituir pelo rústico, pelo marrom. E é bom adquirir um sépia. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um pincel 14. Eu coloquei ele na água. Tirei uma pincelada de água. Agora eu vou pôr uma pinceladinha de amarelo limão. Olha como ficou. Bem aguadinho. Tiro o excesso. Deixa só um pouquinho de tinta no pincel. Aí eu vou começar aqui, pertinho. Se você quiser fazer isso daqui com o diluente, também pode. Eu vou colocar aqui um pouquinho do amarelo, um pouquinho aqui e um pouquinho do lado de cá. Eu não vou circular o globo, tá? O amarelo vai só aqui embaixo mesmo. Agora eu já vou passar pro ocre. Um pouquinho só e eu vou colocar o ocre nos cantinhos. Agora eu vou deixar todo o cantinho mais escuro. Viu que aqui eu nem tinha chegado o amarelo limão. Vou colocar só o ocre. Então, duas cores. Na parte de baixo, eu vou fazer uma sombra, um chão, na verdade, aqui é uma mesa, onde esses elementos estão dispostos. Aqui o meu espaço é bem pequeno, porque eu já tinha o barrado, daí fui desenhando e ficou bem pertinho. Então, não vou deixar esse fundo aqui muito grande. E também não é muito legal deixar esse fundo, a não ser que você esteja pintando realmente uma mesa. Vou puxar um pouquinho só aqui, uns 3 centímetros, já sumi com a tinta. Vou trocar esse pincel. Agora eu vou pegar um pincelzinho menor, vou pegar o número 6. Vou pegar o sépia
Vou colocar ele aqui no cantinho e vou fazer uma segunda sombra em cima do ocre. Essa segunda sombra é a base mesmo, então o que você faz? Você não pode fazer assim, ó, longe do elemento, tem que ficar grudadinho. No cantinho aqui eu vou deixar escuro também. Aqui eu venho sumindo com esse sépia, deixando meio liso. Aqui embaixo das folhas também vou deixar bem escurinho com o sépia. Lembrando que você não deve fazer um contorno. Aqui, ó, é uma mesa. Deixa grudado na folha, só que tem que ficar horizontal a linha. Não precisa deixar um bloco escuro. Você pode ir trabalhando assim, ó, como se fosse madeira. Nem cobrir o ocre, tá vendo? O ocre ficou ainda aparecendo aqui. Vou usar um pouquinho do sépia aqui ainda nos cantinhos. Agora é bem pouquinho, para não cobrir o ocre. São 3 cores: amarelo limão, amarelo ocre e o sépia. Pronto assim. Agora que nós terminamos a parte de baixo, aqui em cima você viu que eu tenho o azul turquesa e aqui o azul hortênsia. Essa bola, esse globo, ele é transparente. Então a gente precisa colocar um pouquinho das cores que tinham aqui dentro saindo para fora. Então tô pegando primeiro o azul turquesa. Coloquei uma gota de água, ó como ele ficou bem aguadinho. Eu não vou começar assim, ó, por fora. Eu vou começar bem aqui em cima e eu vou crescer pro lado um pouquinho. Eu gosto de trabalhar com o tecido úmido. Aqui eu não umedeci, então você pode colocar um pouquinho de água. Isso vai fazer com que a tinta fixe melhor no tecido, tá? Ela vai ficar, e não vai ficar preenchido, porque aqui é só esfumaçado. Você pode colocar diluente, que também dá certo, fica bom. Ou você pode umedecer. Tem muita gente que tem medo de colocar água, então você vai fazendo assim. Eu acho isso daqui mais difícil, porque você coloca a tinta, você tem que começar forte e tem que ir clareando, deixando o pincel assim, ó, quase, sabe? Você começa e daí você vai levantando o pincel e ele vai sumindo, vai ficar assim, mais forte aqui e vai sumindo, tá vendo? Eu acho isso mais difícil. Eu acho que com com o borrifador colocando a água, eu acho que fica mais fácil fazer esse fundo. Mas aqui, já vim mais ou menos até aqui. Agora eu lavo o pincel e eu vou concluir esse lado com um pouquinho do azul hortênsia. Azul hortênsia aqui do lado mais clarinho. E eu vou fazer a mesma coisa. Vai limpando o pincel. Pronto. Aqui você vai perceber que esse azul misturado no amarelo vai dar uma leve esverdeada. Tudo bem, vai ficar bonito. É mais um tom. E do lado de cá também. Quando você misturar o azul com o amarelo, vai ficar levemente esverdeado. Agora eu quero mostrar mais um detalhe para você. Às vezes, quando a gente faz as folhas, depois de seco, parece que a luz, ela se apaga, ela some um pouco. Isso é porque a tinta verde estava muito molhada quando a gente colocou a luz. Se isso acontecer, você pode fazer isso aqui, ó. Vou usar aqui o pratinho para tirar o excesso. Você volta com um pouquinho da luz
Eu tô voltando aqui, ó, com um pouquinho do marfim. Aí a gente deixa, não muito, mas a gente deixa um pouquinho mais acentuado, ó, tá vendo? Fica legal, é uma luz seca. Ele vai fazer aparecer mais o contraste. Aqui eu vou colocar glitter, então não vou mexer muito na folha. Somente onde já tinha luz. Ó, acho que chega, porque essas duas eu quero que fiquem mais escuras mesmo. Lavando o pincel novamente. E agora é o branco puro. Esse globo de vidro, ele sempre tem reflexos. Eu vou colocar aqui uma pincelada, 2 pinceladas, e vou colocar aqui uma. O reflexo depende do que tem perto. Às vezes vocês veem globos com, assim, 4 quadradinhos de branco, 4 pontos de luz. Geralmente é porque tem uma janela do lado que está refletindo ali a luminosidade de fora. Aqui eu só vou colocar mesmo uma linha, coisa bem simples. Você vai fazer essa linha seguindo a linha de fora, só que aqui por dentro, ó, tá? Peguei a tinta com o pincel bem de pé e agora eu vou colocar também, assim, ó, não vai aparecer muito bem aí, mas eu vou trabalhar com o pincel bem de pezinho. Tô apoiando o meu braço aqui na minha mão para eu ter esse movimento livre. Então, começo aqui e venho, ó, tá? Uma pincelada, a outra eu vou fazer um pouquinho menor. Essas pinceladas, elas são livres, parecendo um meteoro, né? Então, eu vou começar de baixo para cima, fazendo o mesmo movimento. Aqui também. Prontinho, tem que ficar bem parelho. Fácil assim. E agora, do lado de cá, eu vou colocar uma linha e vou trazer até embaixo. Ó, peguei o pincel, peguei a tinta de novo, pincel bem de pé. Eu tô trabalhando com o pincel número 6, aparadinho, bem durinho. E agora eu vou apoiar meu braço, eu vou começar daqui e eu venho, ó, meu dedinho também tá apoiado aqui no pano. Vou atravessar aqui e venho terminar aqui embaixo, ó. Essa pincelada, ela deve estar bem certinho acompanhando essa linha. Agora, eu peguei mais um pouquinho do branco e olha o que eu vou fazer. Aqui, ficou uma diferença entre a base e a bola. Então, eu vou colocar aqui, ó, na bola, na linha da bola, uma linha de branco. Vou trazendo aqui até sumir. Pronto, já separei da parte de cima e da de baixo. E agora uns pontos de luz aqui. Aqui na base eu tenho 3 espaços mais claros. Então, coloquei, ó, uma pinceladinha de branco. Vou puxar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Venho sumindo com a tinta. E agora, um ponto realmente um pouquinho mais forte. Prontinho. Os 3 mais ou menos do mesmo tamanho. E agora só enfeitar tudo isso com glitter. Tô usando o glitter dimensional ouro. Vou colocar aqui dentro nas linhas, ó, linha, linha. Eu gosto muito de glitter, então eu vou usar. Se você não gosta, você não precisa, é só uma sugestão. Toda a parte aqui, ó, escura, eu tô colocando
contorno da janela, contorno da porta, linhas da casa. Aqui em cima não, vou deixar assim mesmo. Em cima aqui da chaminé. Aqui, ó, no pinheiro, vou colocar um pouco. Nos pinheiros aqui da frente, nos mais escuros. Bem pouquinho, mas tô colocando, tá? Deixando assim meio sujinho de glitter, só. Estrelinhas. Só um pontinho de glitter. E agora aqui eu vou colocar em tudo. Contorno das folhas, contorno das bolas e nos galinhos. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.